E meio-dia, mais 2 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 17 do mês de março. Boa tarde para você. E sexta-feira, você sabe, né? Dia do Coach em Ação. E já apostos, ele, João Vicente Neto. Boa tarde. Mais uma edição do Coach em Ação. Hoje com o presidente do Rotary de Porto Ferreira. João Vicente, com você, o comando do programa. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da comunidade. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Mário Salviato, presidente do Rotary Clube de Porto Ferreira. Um prazer recebê-lo aqui. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, de um tema onde me sinto muito à vontade de falar, de entrevistar, por ter feito parte dessa entidade por mais de 5 anos e ter investido um bom tempo da minha vida nesse projeto. Não só a minha vida, mas a vida da minha família, né? Minha mulher, que também esteve presente lá à frente da Casa da Amizade, e o meu filho, que também foi rotariano e também fez parte da direção do Clube de Porto Ferreira. Mário, que bom que você está aqui. Que bom que a gente vai falar de Rotary. Eu gostaria, nessa apresentação inicial sua, que você falasse um pouquinho quem é o Mário, né, para a gente entender um pouco melhor, e também falar um pouquinho da sua trajetória lá dentro do Rotary. Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes, né? Como eu falei para você, é a primeira vez que eu entro dentro de uma rádio, né? Eu não imaginava nem mais ou menos como era isso daqui. E acho que algumas pessoas da nossa cidade já me conhecem. Eu sou produtor rural, né? A gente tem hoje no Brasil um dos maiores materiais genéticos na questão de avicultura, né? Eu já tive meu trabalho exposto em diversos programas. No Globo Rural, né? Globo Rural, Ana Maria Braga. Nós já tivemos em vários. E foi esse um dos motivos que eu fui convidado para ser rotariano. A minha trajetória dentro do Rotary faz mais ou menos 3 anos que eu entrei para o Rotary. E originalmente eu fui convidado para cuidar do meio ambiente, porque o Rotary é dividido em comissões e existe a comissão do meio ambiente. E eu comecei um trabalho ali. E o ano de 2015, final do ano 2015, eu fui eleito presidente, porque a gente tem o presidente, o passo presidente, que é o presidente anterior, o presidente e o presidente eleito, né? Uhum. Essas são algumas atribuições que o clube tem que fazer perante o distrito, né? E, enfim, foi dessa forma que eu entrei para o Rotary. E a gente começou um trabalho ali no meio ambiente e depois disso eu me tornei presidente. Você falou de comissões. Na época que eu estive no Rotary, as comissões eram administração de clube, era uma comissão, desenvolvimento do quadro associativo, era outra comissão, imagem pública, era outra comissão, projetos humanitários, era outra comissão, e fundação rotária. Acho que essa parte do ambiente deve estar nesses projetos humanitários, né? Sim. Ou mudou a nomenclatura? Não. Ele entra nessa questão. Legal. A estruturação de Rotary é um negócio para ser seguido. Fantástico, né? Fantástico. É muito bem elaborado, né? Na verdade, eu até... foi uma coisa que eu utilizei muito, né, nessa nova profissão minha, né, de consultoria, essa parte de planejamento estratégico, essa parte de toda estruturação de um clube, ela serve tranquilamente dentro de uma empresa, de uma organização. Eles têm uma visão muito empresarial, né? E americana, né? Uma visão empresarial americana de desenvolvimento, de planejamento a longo prazo, né? Isso, eles promovem uma coisa que falta muito, né, no Brasil, que é um planejamento sustentável. Exato.
Exatamente. Eles pensam, tudo tem que ter sustentabilidade, né? Então, se é uma coisa que eles percebem que não vai ter continuidade, que eles cortam. Eles são muito objetivos nesse aspecto e eles dão muito valor para as lideranças, né? Com certeza você foi convidado porque você passou a ser uma liderança dentro da sua área de trabalho. O pessoal que está em desenvolvimento do quadro associativo olha muito isso, né? É muito importante, os nossos ouvintes, pessoas que hoje gostariam de entender um pouquinho de Rotary, Mário. Você poderia também, não sei se vocês têm algum tipo de ação mensal, de convidar pessoas. Fica à vontade, faça esse convite aí. Tá, ok. Primeiro, eu gostaria de passar um pouquinho para o público o que é Rotary. Isso, vamos falar um pouquinho de Rotary. Vamos falar um pouquinho. Hoje o Rotary ele tem mais de 1 milhão de associados no mundo. Né? Ele está em 204, 206 países. Né? Ele tem uma cadeira na ONU. Eu acho que por um clube, uma associação sem fins lucrativos, ter um assento na ONU, ele não tem direito de voto, mas você ter um assento para poder opinar em decisões que podem afetar o mundo, isso mostra a importância do Rotary para o mundo. Sem dúvida, a maior entidade, né? É uma das... Por que essa cadeira, né? Justamente pelo trabalho. O trabalho pela humanidade que o Rotary faz, né? Inclusive esse ano, a gente estava comentando um pouquinho antes sobre o lema. Qual que é o lema desse ano? Né? O lema Rotary é Rotary a serviço da humanidade. E eu acho que descreve perfeitamente o que é Rotary. A função de Rotary, né? Internacional. Muita gente, inclusive eu vi uma pesquisa, foi passada uma pesquisa o ano passado, que cada 10 pessoas, cada 10 brasileiros, apenas 2 já ouviram falar de Rotary. Né? E desses 2 já ouviram, mas assim, não entendem muito Rotary a fundo, o que é o Rotary, né? Né? Muita gente imagina, é um grupo de elite que se reúne para jantar e só acabou ali. E na verdade não é nada disso. Qualquer pessoa pode ser rotariano. Isso. Desde da pessoa, do empresário mais bem sucedido até o gari da cidade. Ótimo. O único requisito, tem que trabalhar. Ele tem que ter uma profissão. Isso é um requisito para ser rotariano. Ele tem que ter uma função. Ou ser aposentado, tudo bem, mas ele teve uma função. Né? Ele teve uma profissão na vida dele. E é isso daí. O Rotary ele prega muito isso daí, o desenvolvimento, né? O tentar melhorar a nossa sociedade de alguma forma, principalmente através de projetos, né? Os projetos, eles são o mais importante, os projetos que vêm de encontro com a nossa comunidade, né? A nossa sociedade. Eu posso falar pelo tempo que eu estou dentro do clube, os projetos que eu diretamente participei. Para nossa... antes eu só queria passar um projeto que eu acho que aí todo mundo vai entender um pouquinho melhor, que é o projeto da polio, né? Esse repercussão internacional, não né? É um projeto que... E que uma parte da nossa verba, da nossa contribuição, já é direcionado para isso, Exatamente. Né? Se você imaginar que hoje 99% dos países do mundo estão erradicados. Somente, acho que só tem 2 países que não, e é muito questão religiosa, né, que tem essa dificuldade. E isso aí é um projeto Rotary. Monstro, né? Monstro, é uma coisa fantástica, né? E na nossa cidade? Desde quando eu entrei no clube, eu batalhei muito em cima da educação. Tanto na educação ambiental, como na educação de profissionais. Né? Você vai sair dali do terceiro colegial, e aí, o que você vai fazer? Né? Porque cada vez está mais difícil. E na questão ambiental, já que eu fazia parte da Comissão de Meio Ambiente. Na questão ambiental, nós iniciamos
Esse já vai ser o 3º ano. Há 2 anos atrás, um projeto com o Colégio Cooperativa, com alunos do 2º ano. E o projeto era vamos cuidar da nossa amiga árvore. Basicamente foram esses alunos de 2º ano, eles foram para o bosque do Rotary, ali situado no Porto Novo, e lá nós fizemos o plantio de 80 mudas nativas. Mais 300 mudas foram entregues à escola, aí desde o maternal até o quinto ano. Cada aluno recebeu uma muda e ele teve por obrigação cuidar dessa muda. O ano passado nós plantamos 1000 árvores em 1 minuto. Foi o projeto, ele uniu as escolas particulares do município e as escolas municipais. Foi no dia 20 de setembro, véspera do Dia da Árvore, e esse projeto, inclusive, ele foi motivo de uma entrevista pela IPTV São Carlos. Uma das ganhadoras, nós tivemos 3 ganhadores o ano passado aqui de Porto Ferreira, né? E uma das ganhadoras do projeto IPTV na escola veio fazer entrevista com a gente do Rotary. Que legal. E esse ano o projeto existe, né? Você sabe disso, um projeto mundial que, quando o presidente do Rotary Internacional assume, ele cria uma meta para o clube. Isso. Então, a meta desse ano é que cada rotariano plante uma árvore. Tá. Ela vem muito de encontro com o que a gente tem feito. Então, nós temos hoje um programa que nós vamos fazendo, nós estamos já acertando para o dia 21 de setembro desse ano, novamente com as escolas particulares e a rede municipal. Nós vamos plantar 2.000 árvores. Isso significa o quê? Que nos últimos 3 anos, cada rotariano de Porto Ferreira vai plantar 250 árvores. Legal. Né? Então, essa daí, no meu caso, é a minha menina dos olhos. Eu vejo a importância de você fazer um projeto dessa natureza e levar o aluno para o campo e mostrar para ele o que ele está fazendo, do que só apresentar dentro de uma sala de aula, tudo em teoria, né? Então ele vai lá, ele vai ver o que já foi plantado os anos anteriores, ele vai estar vendo o trabalho que ele está fazendo ali dentro, a importância desse trabalho. Aí nós temos, como eu disse para você, tivemos a outra questão, que foi na questão da formação profissional. E, no caso, nós preparamos uma semana de palestras à noite, né? Trouxemos para essa semana diversos profissionais de diversas áreas diferentes, para passar para o jovem de ensino médio como que está o mercado. Uma noção. Uma noção da experiência que essa pessoa tem, né? Quais são os benefícios, quais são as dificuldades, né? Tudo que engloba ali, porque assim, as pessoas imaginam o seguinte: é necessário fazer uma faculdade apenas, e não é nada disso. Você tem que ser, para você ser diferente, você tem que fazer algo mais na sua profissão, né? E é mais ou menos isso que a gente tentou passar para esses jovens. E nós já estamos trabalhando novamente esse ano para continuidade, e devemos trazer para setembro o repórter Paulo Augusto, da IPTV de Campinas. Ele trabalhou na IPTV aqui de São Carlos, foi transferido para Campinas. Hoje ele faz programas de campo para o Globo Repórter, para Ana Maria, ele já fez diversos programas, e ele é um dos repórteres âncoras lá de Campinas. Ele deve estar vindo aqui fazer uma palestra para os nossos jovens. Eu acho que isso só o Rotary mesmo para conseguir trazer um palestrante desse sem custo, né? É dentro da filosofia do Rotary, né? Que é dar de si antes de pensar em si, né?
se consegue muita coisa bacana, porque o Rotary hoje, os grandes profissionais estão inseridos dentro do Rotary. Os grandes profissionais estão inseridos dentro do Rotary. Já é um critério de busca. E quando a gente fala de grande profissional, não é só aquele cara que está na televisão, não. Um grande profissional é aquele que executa bem uma tarefa e tem um diferencial no mercado. Né? Eu acho muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo de orientação para o jovem. É um trabalho que a minha empresa faz. Eu acho que você deve saber, nós fazemos muita transição de carreira lá, muita orientação de carreira. E a gente tem observado nos jovens que as escolas, elas não preparam o jovem para o mercado de trabalho. Elas preparam, algumas muito bem para continuar dentro de uma carreira aí de estudante, porque quando o cara sai da faculdade, eu tenho exemplos dentro da minha casa. O meu filho é um engenheiro mecatrônico e quando ele saiu da faculdade, ele precisou voltar a estudar de novo para ganhar experiência. A faculdade não... Até nós discutimos isso com o Geraldo aqui, quando ele veio aqui, foi meu convidado. Precisava ter uma integração entre as escolas e as empresas. Sem dúvida. Porque, senão, eternamente, nós vamos terminar um ciclo que é importante, que teve um investimento muito caro, e as pessoas estão despreparadas para o próximo ciclo. Então, não tem um link. E isso que eu acho legal no Rotary, ele se preocupa muito com a transição de uma etapa para outra, Existe uma preparação, um exemplo, né? Você é o presidente do Rotary e você já tem o seu presidente eleito. Sim. Que é o Alex. Isso, Alex. É isso, né? Alex, olha que bacana, olha que filosofia. É isso que me encanta no Rotary. Então, esse período, o Alex já está acompanhando os seus trabalhos, porque quando ele assumir o clube, ele não vai assumir de alegre, ele não vai assumir sem conhecimento. Exatamente. Não, ele está acompanhando todos os projetos eles têm continuidade, alguns, muitas vezes, terminam, mas a maioria dos projetos de Rotary tem continuidade. Como você sabe, o símbolo do Rotary é uma roda dentada. Roda dentada. Né? E o que significa, né? O girar, o movimentar o clube, né? E você tem um ano, né, dentro do clube na sua gestão. São gestões de ano e justamente é isso daí, é sempre trazer um sangue novo para dentro do clube, ideias novas, mas, como você disse, são ideias novas, um sangue novo, mas seguindo um trabalho já existente. Isso. Né? Às vezes você tem um trabalho muito bacana, que está funcionando muito bem, mas com uma nova ideia de fora, uma visão de uma outra pessoa, às vezes aquilo melhora mais ainda. Né? Claro. E é isso aí que o Rotary vê muito. Ele trabalha muito em cima disso, na questão da mudança, né? Da mudança das lideranças dentro do clube, que está sempre se alternando. E como você disse, ele vai assumir no dia 29 de junho. A partir do dia 29 de junho até julho do próximo ano, 2018, o Alex Kumin vai ser o novo presidente. Só que quem que está indicado? Porque já tem um presidente indicado, né? Não, ainda não. Ainda não? Não. Porque vocês têm que definir isso, né? Nós vamos definir, isso. Provavelmente. É isso que eu acho. Até a posse dele. Esse processo sucessório, isso, né? Até a posse dele, a gente tem que estar definido o presidente para 2018, 2019. E, no caso, ele já está se preparando. A semana passada mesmo. Ele esteve no PETS, né? Ele esteve no PETS, né? Poços de Caldas? Isso, para receber informações. Ele já está por dentro de toda a parte, tanto a parte de projeto, como a parte financeira do clube. Tudo que envolve o clube, o Alex já está por dentro acompanhando, né, de perto. Inclusive ele, por ser o presidente eleito, ele já faz parte da conselho diretor do clube, né? Então, e justamente para isso daí, como você disse, para não entrar de alegre. De alegre. Né? Porque daí pode parar o clube, né? Não pode parar.
Se você me permite, eu vou falar um pouquinho do meu currículo de Rotary. Você me permite? Claro. Eu ingressei no Rotary de Porto Ferreira, do distrito 4540, em 2009. Né? Depois de 2010, eu fui responsável pela comissão da Fundação Rotária. Né? 2012 e 2013, eu fui presidente do cinquentenário do Rotary Clube Porto Ferreira. E o lema era Paz através do servir. Em 2013 e 2014 eu fui governador assistente e o lema era Viver Rotary e Transformar Vidas. Né? E isso trouxe realmente uma satisfação muito grande para mim como ser humano. Né? Porque eu sempre pensava assim, eu sempre fui muito ajudado antes de... Na minha carreira, dentro das empresas que trabalhei, eu sempre fui muito ajudado. Eu sempre tive muita felicidade, porque eu sempre trabalhei com pessoas que queriam me desenvolver. E isso foi uma coisa que ficou muito gravada na minha vida, né? E eu falei, poxa, eu tinha que retribuir de alguma forma. E aí eu achei que o Rotary era um caminho bom para se fazer isso. Durante esse tempo que eu fiquei no Rotary, consegui fazer bons trabalhos e consegui criar bastante amizades lá, convivi com pessoas lá fantásticas, e algumas já se foram, né? Amigos que já se foram, tal. E foi muito bacana, foi um momento bacana tanto para mim como para minha família. Eu queria deixar isso registrado aqui. Posso te fazer uma pergunta? Claro que pode. Você acha que você fez mais bem para o Rotary ou o Rotary fez mais bem para você? Não, o Rotary fez mais bem para mim, com certeza, né? Com certeza. Ele faz a gente ver a vida de uma outra forma, né? Com certeza, até porque a semana, acho que vai fazer uns 15 dias, eu fui participar de um aniversário, fui convidado para participar de um aniversário de um ex-governador, né? O Sader, lá de Sertãozinho, sim. E fui participar. E foi assim uma alegria imensa a gente chegar lá e ser recepcionado como parte da família, sem né? Dúvida. E isso foi proporcionado pelo Rotary. Tem algumas coisas que realmente muitas vezes não são agradáveis, mas isso faz parte de você participar de uma entidade, né? Nem tudo é até ouro, na nossa né? família, né? Então. Tem momentos agradáveis, mas tem momentos não tão, né? Exatamente. Mário, mas eu sou da política inversa daquilo que a gente estava falando aqui antes de começar o programa. Eu dou muito valor para o que é bom. Sim. E o que é ruim eu observo como ponto de atenção e tento tirar da minha vida. Porque, muitas vezes a pessoa faz, como você mesmo disse, muitas vezes a pessoa faz 10 coisas boas e na 11ª ela erra. Então, aquelas 10 coisas boas que ela realizou, perde o valor. Não, eu não penso assim. Se a pessoa fez 10 coisas boas e uma ruim, ela é muito boa. Porque de vez em quando a gente vai errar. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Agora, se ela fez 10 coisas ruins e uma boa, ela é ruim. Com certeza, né? Então, sabe, não dá para ter confusão nisso, né? Eu não tenho, pelo menos eu não consigo, viu, Paulinho? Eu não consigo enxergar confusão nisso, mas o que é legal de Rotary e que eu queria que você falasse um pouquinho, você falou do plano de liderança, né, do clube. Como que estão as reuniões? Ainda elas acontecem de quinta-feira? Conta um pouquinho disso, que as pessoas têm curiosidade como se desenvolve as reuniões, o que é discutido durante as reuniões, qual a estruturação que nós temos lá nas reuniões hoje? As reuniões são de toda quinta às 20 horas, né? Primeiro a gente tem o jantar, que é um jantar de confraternização, é um jantar simples, mas eu acho que é um dos momentos, existem 2 momentos assim de forte companheirismo que aproxima muito, cria muito laços entre os companheiros, que é o jantar e no final da reunião, aquele bate-papo, cafezinho, a pessoa conta um problema que está acontecendo com ela, alguma coisa boa que aconteceu, né? Então nós temos num primeiro momento o jantar e em seguida inicia a reunião. A reunião ela é bem protocolar, né? Ela tem uma sequência que ela tem que ser seguida.
justamente para manter a ordem do clube, né? Lógico, existem as alterações que são feitas que foram feitas durante os anos, né? Porque se você continuar sempre com a mesma filosofia, aquilo ali vai, de uma certa forma, vai envelhecendo, vai ficando difícil, né? Mas assim, a estrutura é a mesma, né? Você tem a apresentação dos convidados, dos rotarianos. Depois você tem as informações que a gente recebe dos clubes, os convites, né? Aí, em seguida, você tem a questão de aniversariantes do clube, os parentes dos associados, passando para o clube, as datas importantes da semana. Aí vai entrando as comissões, né? Se alguma comissão tem alguma coisa a falar, que nem a gente tem o banco de cadeira de rodas, que é um exemplo. O maior projeto do clube, né? Não é? Maior projeto. Eu acho que é o maior projeto. Pelo menos na época que eu estava lá, era o maior projeto. Sem dúvida, né? Hoje, muita gente ainda confunde um pouco a respeito da questão do banco de cadeiras de roda. Acha que é alguma da coisa prefeitura, da prefeitura aí. Não. Não é não. Não. Esses anos todos, o companheiro Neif, o Dr. Neif, João... É uma das pessoas especiais, né, do clube. Teve à frente desse projeto e fez um trabalho brilhante. Sem dúvida. Né, que eu acho que hoje, não os rotarianos, mas cada ferreirense tem que tirar o chapéu para o trabalho desse homem. Não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. É uma coisa fantástica, a doação, independente se você tem ou não tem condições, ele está ali, ele atende a hora que for, o rotariano, ele dá uma das coisas mais importantes que eu acho que cada um tem, que é o seu tempo, né? O Dr. Neif, sendo médico, um tempo restrito, ele consegue atender a todo mundo, né? Se ele não tem, ele dá um jeito, ele vai buscar na casa de um que ele sabe que já teve alta, que não entregou, ele vai lá buscar uma muleta, ele vai buscar a cadeira de roda. Enfim, o trabalho dele é um negócio fantástico, né? Então vai passando pelas comissões. Aí nós temos o turno do presidente, que a gente abre o momento para você apresentar, se você vai ter algum palestrante no dia, levar algum assunto importante para o clube, né? Ou informações do distrito, e discutindo os trabalhos mesmo, os projetos, né? Que a gente, porque assim, para você montar um projeto, por exemplo, vou falar pelo projeto do meio ambiente que eu faço parte, há mais tempo. Para você montar um projeto desse, você tem que discutir muitas reuniões, né? Você tem que discutir fora das reuniões, porque vão aparecendo os problemas, e você tem que ir solucionando, né? E, enfim, essa é o conceito, e no final o cafezinho para a gente bater mais um papinho nós vamos fazer um intervalo, né, Paulinho? Verdade, meio-dia mais 31 minutos, mas antes de eu chamar o intervalo, eu queria aqui fazer um contraditório, se é lhe permitido. Claro que é. Né, o porquê do contraditório, porque a gente é comum ouvir, tudo que é bom dura pouco. Isso é praxe, todos nós já ouvimos falar isso. Você vai mexer comigo, né, Paulinho? Eu vou fazer uma contradição justamente pegando esse gancho que foi falado do Dr. Neif, que no ano de 1993 eu fui aí agraciado, né? Infelizmente, né, meu pai foi acometido de uma doença e precisou de cadeira de rodas. E foi justamente o Rotary Club, o Dr. Neif, que em 1993, quer dizer, isso eu tomei conhecimento, e esse serviço já vinha sendo feito há muito tempo. Tanto é que foram unânimes. Tá precisando? Procura o Rotary, fala com o Dr. Neif, que inclusive agora recentemente a minha sogra precisou de um andador. E também fomos aí agraciados prontamente pelo Rotary Club e pelo o Dr. Neif. Então eu preciso dar esse contraditório, que o que é bom dura pouco, o que é bom é eterno, o que é bom permanece, o que é bom fica, que é exatamente esse trabalho que a gente precisa ressaltar do Rotary Club, que eu tenho certeza, todos nós sabemos, como você disse no início, de 10 apenas 2, mas eu tenho certeza que os 2 que sabem propaga, porque o Rotary Club é a maior e mais respeitável organização mundial.
né? Não tenho dúvida disso. E depois do intervalo, aí tem uma outra pergunta que eu quero trazer para a esfera ferreirense, mas eu tinha que dar esse contraditório, João Vicente. Bacana, a gente fica contente com isso. Mas a gente já sabe disso, viu? Então vamos pro intervalinho e a gente já volta. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha Comunidade FM. Estamos aí voltando com o Coach em Ação. É o momento em que João Vicente Neto sempre traz aí um convidado, interage, traz informações importantes. Hoje estamos conversando sobre o Rotary, que é a maior e mais respeitável organização não governamental da humanidade. Antes de entrar de novo na pauta de vocês, João, eu vou só deixar aqui um assunto, e se for pertinente e der dentro do nosso espaço para falar, porque o Mário falou logo no início, sobre um pouquinho a estrutura do Rotary, inclusive que temos, quando eu falo temos, Rotary, porque hoje eu corro em ação, embora eu não seja rotariano, mas estamos dentro do contexto do programa, uma cadeira na ONU. Não tem direito a voto, porém tem uma cadeira permanente na ONU, na Organizações das Nações Unidas. E aí eu queria trazer o assunto para Porto Ferreira, e a pergunta é se pode, se não pode, se está dentro da hierarquia e do estatuto da organização, porque são os assuntos pertinentes, a política no dia a dia, os gestores, os legisladores, e o Rotary, por ser esta organização mundial, respeitada, conhecida, poderia também, dentro dos representantes, porque toda a esfera da sociedade está representada no Rotary através dos seus profissionais, não é? Praticamente todos os segmentos da sociedade dentro do clube. Uma cadeira, também não para decidir, para votar, mas, por exemplo, dentro de uma participação mais ativa nos conselhos municipais, se é que já não existe, porque quando vocês fazem reuniões semanalmente, e temos alguns problemas, inclusive eu queria até trazer em tônica, foi um artigo que eu publiquei hoje no blog, no meu blog pessoal, inclusive já é uma legislação um tanto antiga, mas agora estão se cumprindo com mais veemência, que é em relação à Lei 11.947 de 2009, que hoje proíbe todos os educadores, monitores de creche, de se alimentarem dentro da instituição de ensino por conta e por força de lei. O dinheiro é só para os alunos, que é compreensível. Porém, existem alguns educadores, professores, que estão aí numa jornada integral. Vai de manhã numa escola, à tarde não pode, porque são punidos inclusive por força de lei. Não pode, de repente, a organização, através de orientação, tentar achar algum tipo de mecanismo para nos auxiliar, porque eu inclusive conversei com os vereadores, com o prefeito, e logicamente que não vou exibir aqui o áudio, mas posso trazer, e segunda-feira o próprio prefeito estará aqui falando sobre isso. Posso jogar a comida excedente no lixo, mas eu não posso dar para o professor, porque se eu der para o professor é contabilizado, tem que pagar, e o gestor pode responder criminalmente por isso. Agora a comida que vai para o lixo não tem problema nenhum, pode. É uma coisa até um tanto contrassenso, né? Quer dizer, tantas pessoas passando fome, a comida pode ir no lixo, mas não posso dar para o professor e para o gestor. O Rotary, por ser essa instituição, essa organização com representantes, poderia intervir de alguma forma ou não? Realmente esse país, eu acho que ele tem muitos contrassensos, né? Esse que você citou é um deles, dos inúmeros, né, que a gente vê por aí. O Rotary, ele não pode se envolver em futebol, em religião e em política, né? Nós não podemos apoiar esse ou aquele
candidato, a gente não pode se envolver nesse tipo, porque cada um lá dentro ele tem a sua opinião, né? Agora, lógico, né? A discussão política é uma coisa presente. Eu acho que em toda organização é uma situação presente. O que a gente faz, que nem na questão de educação, como eu passei para vocês, em parceria com a prefeitura, o ano passado em parceria com a Renata e esse ano já em parceria com o Rômulo, é trabalhar em cima dos projetos e do que a gente pode estar fazendo em prol, em organização para a sociedade. E agora, intervir diretamente para o clube, a gente não pode. Realmente, isso daí é como lá. Lá se discute os projetos, mas não tem uma interferência direta. Eles dão opiniões na ONU, mas eles não têm direito de voto. Mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que a grande estratégia do Rotariano, ela está no poder de influenciar através das boas ações que ele realiza dentro dos seus clubes. Sem dúvida. Eu acho que é por aí. Mostrar o caminho. Mostra o caminho. Muitas vezes você cria projetos, né? Vamos supor, eu acho que é desumano isso daí, né? Então, dentro das comissões do projeto humanitário, nós podemos criar um projeto de conscientização. E o Rotary desenvolveu um projeto de conscientização que vai levar as pessoas a repensarem tudo isso que está sendo feito, a forma como está sendo feito. Eu acredito, pelo menos eu vi algumas coisas assim no período que eu tive em Rotary. Eles falavam muito do aspecto, usar as lideranças do clube para boas influências, viu, Paulinho? Então, eu acho que isso tudo é possível. E isso é bom para o clube, né? Quando o clube tem lá boas lideranças, que tem pessoas que são respeitadas, e nosso clube, Porto Ferreira, tem. Então, são pessoas que são ouvidas, né? Nas mais diversas áreas. Então, essas pessoas, sob uma orientação, né? De um projeto e tal, influenciar a tomadas de decisões no sentido de resolver uma situação dessa daí que, para mim, é desumana. Não, sem dúvida. Eu penso assim. Não tem realmente, é o tipo de coisa que não tem nem o que se comentar, né? Bom, assim, ó, falar de Rotary, a gente precisava 10 programas, né, para falar de Rotary. Tem muita coisa bacana. Mas eu queria uma coisa que é muito importante e que eu acho que é uma ferramenta muito legal de desenvolvimento do quadro associativo, que é o que você está buscando fazer lá, né? É o intercâmbio dos jovens. Como que está isso? Porque isso daí, Porto Ferreira, uma época bem anterior à minha, foi muito forte nisso, né? Nós temos aí várias pessoas que fizeram intercâmbio e tal. Nós temos outros clubes dentro do nosso distrito que são muito fortes nisso e através desse programa, né? Desse projeto aí, eles atraem participantes para o clube. O Rotary, ele olha com muito carinho para os jovens, né? Tanto é que dentro do Rotary existe 3 divisões para os jovens. Existe o Rotary Kids, o Interact e o Rotaract, de acordo com as idades para cada um dessas instituições. Hoje no nosso clube nós não temos nenhum desses 3. Não temos. Isso daí, desde quando eu entrei, eu tenho trabalhado, procurado. Hoje a gente tem interessados, jovens interessados, porque necessariamente não precisa ser rotariano, filho de rotariano, para participar desses projetos, né? A gente tem muito jovem interessado. Então você vai me perguntar, Mário, mas o que falta? Falta rotariano. Esse é o nosso grande problema. Hoje nosso clube, com toda essa filosofia, com todo esse trabalho bacana, nós somos em 14 rotarianos. 14 rotarianos para fazer projetos e para cuidar de jovem, realmente fica difícil. Não consegue. Cada um, e tem o clube, e você tem as obrigações do clube, então é muito difícil. Os projetos com os jovens, com o Interact, o Rotaract, o Rotary Kids, eles são projetos que fazem cidadãos ali, aquele jovem virar um cidadão melhor. Um cidadão que futuramente vai ser um rotariano, e se ele não for um rotariano, ele vai ver a sociedade com outros olhos.
né? Então, é assim, é um diferencial. A questão do intercâmbio, eu acho assim que é um negócio que não tem preço. Isso daí, quem tem a oportunidade de participar do intercâmbio, é um negócio fantástico. Porque, veja bem, você vai mandar um jovem em formação para um outro país, para conhecer uma outra cultura. Ele vai ficar na casa de 3 ou 4 outros rotarianos nesse país, que vão cuidar dele, né? Porque você não está mandando seu filho apenas para conhecer outro país, apenas para estudar em outro país. Não, ele vai estar diretamente conhecendo a cultura de uma família. Vamos supor, a gente manda para a Itália. O jovem daqui, ele vai estar indo para participar, provavelmente ele vai passar por 3 famílias italianas dentro de um ano. Essas 3 famílias, elas têm a cultura do seu país, mas cada uma tem a sua cultura. Sim, sem dúvida. Essa bagagem... É muito importante, né, essa bagagem, né? Essa bagagem que esse jovem vai trazendo, eu acho que não tem dinheiro que paga. Tchau nele, né? para o resto da vida dele. Exatamente, profissional, né? pessoal, lógico. E existe esse projeto de intercâmbio. O distrito, hoje, se eu não me engano, são 72 cidades aqui do nosso distrito, né, do 454. Ele estimula muito, né? E aí, mais uma vez, o que falta? Falta a gente ter mais rotarianos para poder organizar isso daí. Porque existem as possibilidades, existem os caminhos. O distrito nos colabora muito com o Rotary aqui de Porto Ferreira, né? Inclusive nós vamos receber novamente o nosso governador distrital, que é o grande coordenador de todos os Rotaries da nossa região. Ele vai estar vindo agora no dia 19 de abril. É a 3ª visita do governador na minha gestão. E é o que ele sempre diz: Mário, nós estamos aqui. Precisou de alguma coisa? Nós estamos aqui. Você precisa de uma informação? Pode ligar. Se a gente manda alguém para te orientar, se eu não posso estar indo. E é isso daí. Então, quer dizer, existe o caminho. Quem tiver interesse, nós temos hoje no Facebook, a página do Rotary no Facebook. Eu estou à disposição. Vamos ver se a gente consegue se organizar. Eu costumo dizer sempre para os meus amigos o seguinte: hoje, quando você liga a TV, você vê o crime organizado em todas as esferas. Em tudo. Desde lá de Brasília até na favela lá do Rio de Janeiro. Em tudo nós temos hoje, infelizmente, um crime extremamente bem organizado. E uma sociedade cada dia mais se desestruturando, se desorganizando. O Rotary é um caminho, eu vejo como um caminho para a organização dessa sociedade. Então, vamos pensar, eu não tenho condições. Mas você não pode ser um voluntário de Rotary? Você não precisa necessariamente ser um rotariano. Você pode ser um voluntário de Rotary, né? Vim de encontro com a nossa filosofia. Mário, o que você falou hoje é um negócio bacana. O que o João falou é um negócio bacana, mas... E aí, como é que eu faço? Procura a gente, venha. A gente está precisando disso, de gente disposta a dar andamento nesses projetos. Se nós estamos dando andamento em alguns projetos que são muito bacanas, existe inúmeros outros que pode ser feito. Ô Mário, deixa eu fazer uma intervenção, né? Porque a gente fala olhando de fora, né? O João já foi inclusive presidente do Rotary. Eu, quando fui presidente da Associação Comercial, cheguei até ministrar palestra no Rotary. Então a gente conhece um pouco, mas eu vou falar da visão de fora, né? Assim, você acabou de falar agora de um assunto que eu desconhecia, que é o caso voluntário rotariano. De repente você não precisa ser rotariano, mas pode ser um rotariano e contribuir com o clube, não é? Com essa organização. Mas eu estou falando por fora. A gente tinha muito conhecimento, olha, para ser rotariano você precisa ser convidado por um membro do Rotary. Então às vezes até coíbe algumas pessoas de procurarem
Agora você falou que tem uma página no Facebook que podem ser procurados rotarianos. Então, porque a gente sabe que para ser rotariano também, logicamente, tem que ter convidado, tem que ter a aprovação dos demais companheiros do grupo e tudo isso. Mas, de repente, tem alguma pessoa interessada que talvez se enquadre para fazer parte como rotariano ou mesmo como voluntário e desconhecia isso. Então, acho que talvez a ausência até de mais integrantes no clube seja por essa visão que até eu erroneamente tinha. Precisa alguém me convidar. Agora eu sei que o Mário, eu não sabia, por exemplo, que o Mário era do Rotary. Então eu vou falar com o Mário, é legal. Tornar mais evidente, né, o grupo em si, não é fazer propaganda em si, mas expor um pouco mais as atividades e abrir um canal. Olha, como é que funciona? Eu quero conhecer. Olha, realmente tem aí as reuniões que são as quintas-feiras, que são os jantares e obviamente existe um investimento para se fazer, porque assim como todo clube, eu sou clube do Porto Ferreira, você tem um valor mensal que se paga para ser sócio do clube. Eu sou do clube de... assim é o clube, o Rotary também. E tem essa ideia que você falou, olha, mas é muito caro para eu ser rotariano. Não, então você vai ser voluntário, e se tiver dentro do seu aporte, e você puder e ser acolhido pelos demais rotarianos, com certeza vai crescer o grupo. Eu acho que está faltando essa divulgação, Mário, talvez da gente saber que existe o voluntariado, que existe de repente um valor que não é aquilo que se imagina que seja, entendeu? Eu acho que talvez seja isso a ausência talvez de novos sócios. Existe uma dificuldade, eu acho que hoje no Brasil, todos nós estamos passando por dificuldade. Você falou, realmente, qualquer pessoa para se tornar rotariano, ele tem que ser aprovado. Só que a partir do momento que você dispõe do interesse por ser rotariano, poxa, no mínimo você achou a filosofia interessante, né? No mínimo você leu, pelo menos você pegou na internet, lá entrou no Google, leu um pouquinho sobre o Rotary. Então, quer dizer, se você achou a filosofia interessante, a gente já tem que dar uma atenção por causa disso, né? E como você falou, realmente, existe aquela questão financeira, toda reunião ela tem um custo, né? Você pode fazer uma visita para a gente, né? Qualquer pessoa, ela entra em contato um pouco antes, porque às vezes existem algumas reuniões que a pessoa não pode participar, que assembleia de clube, decisões internas de clube. Então a pessoa entra em contato com a gente, fala, olha, quinta-feira eu gostaria de conhecer o Rotary. Tudo bem, vamos lá, né? O valor para nosso jantar, eu tenho certeza, é muito mais barato que muito restaurante em Porto Ferreira, né? Uhum. Não é verdade, João? Sem dúvida. Você sabe mais ou menos quanto a gente cobra, ele é muito mais em conta. Lógico, a gente não está querendo virar aquilo lá um restaurante, mas um mecanismo de, né, você trazer as pessoas, ela conhecer a estrutura. Exatamente. Né? Ela entra em contato, olha, eu queria conhecer o clube, então vamos lá, janta com a gente, conhece, vê como que é uma reunião, né? Vai ser um grande prazer. Um dos problemas que, assim, na época que eu dirigi o clube, ou na época que eu participei de Rotary, um dos problemas sérios assim, você tem que fazer uma reunião atrativa, porque senão muitas vezes pessoas novas que você convida para o clube, elas vão em 2, 3 reuniões, depois não vão mais, porque elas acham muito maçante, muito moroso. Então tivemos algumas dificuldades, muitas vezes alguns palestrantes que se estendiam muito e a pessoa tem que trabalhar no dia seguinte, né? E são palestras que muitas vezes não são muito atrativas, então precisa tomar muito cuidado, né? Quem que nós vamos levar lá? Qual o assunto? Qual o dinamismo nós vamos dar para essa reunião, né? Para ficar atrativo e a pessoa sentir que aquilo tem um propósito e que a pessoa sai de uma reunião com alguma coisa para se fazer. Então, em algumas vezes, as reuniões se tornavam, até tem algumas pessoas que usam esse termo, né? Era o jantariano, né? Que não sei se você já escutou isso, mas eu acho que me incomoda profundamente. Com certeza. Com certeza, porque isso é uma coisa que magoava a gente. Imagina você ser presidente de um clube onde o cara fala, hoje o negócio está parecendo jantariano, isso daqui, né? Não, e na verdade não é. É que, assim, as dificuldades de uma entidade
sem fins lucrativos, e aonde você ainda, na verdade lá a gente pagava para servir. Pagar para servir. Pagar para servir, porque você tem um X que você paga por mês, que são verbas que elas são chanceladas, elas têm seu direcionamento para cada situação, e que muitas vezes uma pessoa, né, humilde não vai ter esse valor para se dispor para fazer parte do clube. Então aí se achou outros formatos, né, que é o voluntário, né, e assim por diante. Mas por quê? Para a pessoa entender o propósito de um clube desse. É um propósito amplo. Acho que um clube com 14, 15 pessoas, ele tem dificuldades de execução de projetos, porque você não consegue nem as comissões montar, né? Bobear, você não consegue montar as comissões. Então, um clube legal, um clube bom hoje, ativo e tal, ele precisa se modernizar. Precisa trazer gente jovem, mesclar com a experiência dos antigos e fazer uma mescla bacana. Porque, assim, tem muita gente experiente lá, né, dentro do clube, eu sei que tem. Então, essas pessoas precisam conviver com o jovem, mas o jovem, que ele vai lá para dar essa motivação que muitas vezes falta numa pessoa que vai se acomodando, o tempo vai deixando a pessoa, né? Em todo lugar é assim. Então, de vez em quando, você tem que dar lá um choque, né, nas pessoas. Você falou, né, realmente é muito difícil com 14, 15 pessoas você fazer projeto. Uhum. Mesmo assim, eu acho que hoje o Rotary Clube de Porto Ferreira, ele é um grande vitorioso. Uhum. Antes a gente estava conversando aqui, nós vamos ter uma convenção em Atibaia, e os presidentes de clube, os clubes são convidados para a convenção. E eu fui convidado, e eu sou um dos presidentes que vai ser homenageado pelo trabalho lá em Atibaia, dentro do nosso distrito. Que bom. Outros presidentes serão, mas mesmo com 14 pessoas, com todas as dificuldades que nós temos, nós conseguimos em 2016 fazer um belíssimo trabalho, né? E o distrito reconheceu, né? Inclusive o governador por várias vezes elogiou o trabalho do Rotary de Porto Ferreira. Então, agora você imagina se nós tivéssemos uma sociedade de fato, né, com um número maior. O que a gente não poderia fazer por essa cidade? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida que, assim, as pessoas que se interessarem aí pelo Rotary, procurar o Mário e participar, vai gostar muito, e principalmente jovens. Eu acho que eu fiz um trabalho e que eu fico muito feliz, eu me sinto até assim, a vontade de falar, foi o trabalho de acompanhamento do Rotary Clube de Santa Rosa do Viterbo, que estava morrendo. E quando fui governador assistente, a gente montou uma estratégia, e não foi uma estratégia diferente do que eu passei para o nosso clube, né? Mas aí precisa, se a pessoa adota ou não. Sim. Eles adotaram, que é o quê? Eles foram atrás de jovens líderes dentro da sociedade, nas escolas, nas empresas e tal, e trouxeram essa meninada para dentro do clube. Trouxeram lá quase 10 novos associados, né? Num primeiro momento, como voluntários, para aprender, para ver se alguns ficaram e outros não. E depois viraram rotariano. O clube hoje está revitalizado. Sim. Então, acho que é uma estratégia também que a gente pode estar usando aí no Porto Ferreira. Eu queria aqui, Mário, que você deixasse, nós estamos chegando no final do nosso programa, né, Paulinho? Eu queria que você deixasse uma mensagem de Rotary para os nossos ouvintes aí. O trabalho do Rotary, como a gente passou nessa nossa conversa, é ajudar a nossa sociedade. Eu acho assim, pelo menos, eu tenho 2 meninas, uma de 4 e outra de 9 anos, ela fez esses dias inclusive. E tudo que eu faço por elas. Então, eu acho que cada um de nós, ele tem que pensar, que mundo que eu quero deixar para os meus descendentes? Esse é o país que eu quero? Esse país que eu ligo TV e que eu vejo? Ou eu quero um país melhor, mais consciente, mais humano?
porque a gente está vivendo, infelizmente, uma desumanidade, com gente passando fome, a miséria, né, guerras, né, a gente vê o caso da Europa, que não está conseguindo mais aceitar imigrantes porque ela está com medo do que pode acontecer, e você não pode nem condenar porque a situação é muito grave, né? É esse o país que a gente espera? É esse o mundo que a gente espera? Então, pensem um pouco nisso. Como a gente discutiu aqui, eu não tenho condição, mas você não tem tempo? Pro Rotary, o que mais importa é o seu tempo. É o tempo que você pode doar para ajudar alguma coisa, para ajudar alguém. É isso. É isso que é o grande objetivo do Rotary. Bom, a minha mensagem hoje vai em volta do que é a filosofia de Rotary, que é companheirismo. E muitas vezes a gente esquece que o companheirismo pode fazer a diferença nas nossas vidas, né? E em cima disso, a base de tudo do Rotary é a prova quádrupla. Do que pensamos, dizemos ou fazemos. É verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Aí fica a minha mensagem. Muito obrigado, Mário, pela sua presença aqui. Foi gratificante mesmo, foi muito bacana. A gente obrigado bate pelo no convite. Papo. E aqui está sempre à disposição, o coach está sempre à disposição para que a gente possa bater um papo. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito bem, 13 horas mais 1 minuto, segue aí a nossa programação, show da tarde, às 4 tem o Coração Sertanejo. Eu volto amanhã, pela manhã, às 9h30 com o programa Entre Amigos. Um grande abraço, até lá, tchau.